Olá, fidelidade! Mais um dia para a gente poder trocar algumas ideias e ler algumas coisas, né? Bom demais. Buscar o conhecimento é algo que tem que fazer parte da nossa vida. Pode ser em qualquer área que você acha que precisa adquirir o conhecimento, vá em busca disso. Ninguém te tira isso, ninguém te toma. Tudo você pode perder, mas o conhecimento, se você tiver ele dentro de você, já era, é seu. Então, para começar, vamos agradecer aos nossos novos inscritos. Inclusive, teve 7 inscritos, mas só apareceu 2 no meu e-mail. O Fernando Gomes e Viali Muteca. Eu agradeço vocês por terem se inscritos e divulguem. Fala para seus amigos, para as pessoas que você conhece, se você achar interessante o nosso trabalho. E se você está me ouvindo pela primeira vez, se inscreva e participe das nossas leituras. Alguma coisa vai ser muito interessante para você, tenha certeza disso. Eu acredito. Hoje vou ler a primeira parte do livro da leitura sobre permaneça fiel à sua ideia. É o tema. De Neville Goddard. Foi a palestra realizada em 1948. E nessa palestra, ele vai relembrar um pouco dessas últimas nossas leituras que nós fizemos agora e acrescentar alguma coisa interessante. Uma das coisas mais interessantes que eu percebo é que nós não nos mantemos fiéis às nossas ideias. Muito frequente a gente tem uma ideia hoje, amanhã essa ideia já ficou para trás, já queremos ter outra ideia e aí a gente não foca, não nos mantemos fiéis à primeira ideia e já estamos na quinta, na quarta e não alcançamos nenhuma outra que pode realmente vir fazer diferença na nossa vida. Então a leitura é: mantenha-se fiel à sua ideia. Pense nisso um minuto. Quantas ideias você já teve e que talvez passou batido em todas elas e você não alcançou, né, vamos dizer, o sucesso de realizar a ideia que você teve? Então, algo que a gente pode já trazer para a cena de hoje. Outra coisa, hoje, segundo dia das nossas do áudio que eu coloquei para a gente ouvir de manhã, e começando no dia 10, dia 11, amanhã dia 12. Então, segundo dia. Eu já tenho algo que eu anotei ali que eu achei muito, muito bom para mim. E você, já tem alguma coisa que você anotou? Vamos compartilhar. Se você me mandar um e-mail, talvez até um comentário no vídeo, a gente pode relatar aqui para outras pessoas também saberem o que você obteve através de ouvir o nosso áudio. E eu estou mantendo a minha sugestão, ouvindo de manhã e de noite. Então, vamos ver. Quero mais coisas, mais e mais e mais e mais. Ok, vamos lá então para a nossa leitura. Continue comigo, se inscreva, compartilhe, deixe seu like. E se você realmente gostou, deixe um comentário também. Vai ser muito, muito bom poder responder você, ok? Então vamos lá. Palestra de Neville Goddard em 1948. Permaneça fiel à sua ideia.
Hoje à noite temos a quinta e última lição deste curso. Em primeiro lugar, darei uma espécie de resumo do que aconteceu antes. Então, já que muitos de vocês me pediram para elaborar mais sobre a lição 3, eu lhes darei mais algumas ideias sobre como pensar quadridimensionalmente. Eu sei que quando um homem vê uma coisa claramente, pode dizê-la, pode explicá-la. No inverno passado em Barbados, um pescador cujo vocabulário não abrangeria 1000 palavras me contou em 5 minutos mais sobre o comportamento do golfinho do que Shakespeare, com seu vasto vocabulário, poderia me dizer, se não conhecesse os hábitos do golfinho. Este pescador me contou como o golfinho adora brincar em um pedaço de madeira flutuante. E para pegá-lo, você joga a madeira fora e o isca como faria com crianças, porque ele gosta de fingir que está saindo da água. Como eu disse, o vocabulário desse homem era muito limitado, mas ele conhecia seus peixes e conhecia o mar. Como ele conhecia seu golfinho, ele poderia me contar tudo sobre os seus hábitos e como pegá-los. Quando você diz que sabe uma coisa, mas não pode explicá-la, eu digo que você não sabe, pois quando você realmente sabe, você a expressa naturalmente. Se eu lhe pedisse agora para definir oração e lhe dissesse como você, através da oração, realizaria um objetivo, qualquer objetivo, se você pode me dizer, então você sabe, mas se você não pode me dizer, então você não sabe. Quando você a vê claramente nos olhos da mente, tanto mais inspirará as palavras necessárias para revestir a ideia e expressá-la lindamente. E expressará a ideia muito melhor do que um homem com um vasto vocabulário que não a vê com tanta clareza. À medida que tu fazes, se você ouviu atentamente durante os últimos 4 dias, sabe agora que a Bíblia não faz nenhuma referência a qualquer pessoa que já existiu, ou a quaisquer eventos que já ocorreram na Terra. Os autores da Bíblia não estavam escrevendo a história, eles estavam escrevendo um grande drama da mente que eles vestiram com o manto da história. E depois o adaptaram à capacidade limitada das massas acríticas e irracionais. Você sabe que cada história na Bíblia é a sua história, que quando os escritores apresentam dezenas de personagens na mesma história, eles estão tentando apresentar a você diferentes atributos da mente que você pode empregar. Você viu quando eu peguei talvez 1 dúzia ou mais de histórias e as interpretei para você? Por exemplo, muitas pessoas me perguntam como Jesus, o homem mais gracioso e amoroso do mundo, se ele é homem, pôde dizer à sua mãe o que ele deveria ter dito a ela conforme registrado no 2º capítulo do Evangelho de São João? Jesus é obrigado a dizer à sua mãe, mulher, que tenho eu contigo? João 2,4. Você e eu, que ainda não nos identificamos com o ideal que servimos, não faríamos tal declaração para nossa mãe. No entanto, aqui estava a personificação do amor dizendo à sua mãe, mulher, o que tenho eu contigo? Você é Jesus, e sua mãe é sua própria consciência, pois a consciência é a causa de tudo. Portanto, é o grande pai, mãe de todos os fenômenos. Você e eu somos criaturas de hábitos. Adquirimos o hábito de aceitar como definitiva a evidência de nossos sentidos. O vinho é necessário para os convidados e meus sentidos me dizem que não há vinho. E por hábito estou prestes a aceitar essa falta como definitiva. Quando me lembro de que minha consciência é a única realidade, portanto,
se nego à evidência de meus sentidos e assumo a consciência de ter vinho suficiente, de certo modo repreendi minha mãe, ou a consciência que sugeria falta, e assumindo a consciência de ter o que desejo para os meus hóspedes, o vinho é produzido de uma forma que não conhecemos. Acabei de ler uma nota aqui de um querido amigo meu na plateia. No domingo passado, ele tinha um compromisso na igreja para um casamento. O relógio lhe dizia que estava atrasado. Tudo lhe dizia que estava atrasado. Ele estava parado em uma esquina esperando por um bonde. Não havia nenhum à vista. Imaginou que, em vez de estar na esquina, estava na igreja. Nesse momento, um carro parou na frente dele. Meu amigo, vou levá-lo até lá. Meu amigo entrou no carro e estava na igreja a tempo para o culto. Isso é aplicar a lei corretamente. Não aceitar a sugestão de atraso. Nunca aceite a sugestão de falta. Neste caso, digo a mim mesmo: o que tenho eu contigo? O que tenho eu a ver com a evidência dos meus sentidos? Traga-me todos os potes e encha-os. Em outras palavras, suponho que tenho vinho e tudo o que desejo. Então, meu eu dimensionalmente maior inspira em todos os pensamentos e as ações que auxiliam na incorporação de minha assunção. Não é um homem que diz a uma mãe: mulher, que tenho eu contigo? É todo homem que conhece esta lei que dirá a si mesmo, quando seus sentidos sugerirem falta: o que eu tenho a ver com você? Fique atrás de mim. Nunca mais ouvirei uma voz assim, porque se o fizer, fico impregnado dessa sugestão e darei o fruto da falta. Voltamo-nos para outra história do Evangelho de São Marcos, onde Jesus está com fome. E, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, aproximou para ver se nela havia alguma coisa. E chegando-se a ela, não achou senão folhas, porque ainda não havia chegado o tempo dos figos. E Jesus respondendo, disse-lhe: ninguém mais comerá do teu fruto para sempre. E seus discípulos o ouviram. Marcos 11, versículos 13 e 14. E pela manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Marcos 11, 20. Que árvore estou explodindo? Não uma árvore do lado de fora. É minha própria consciência. Eu sou a videira. João 15, 1. Minha consciência, meu eu sou, é a grande árvore. E o hábito que, mais uma vez, sugere vazio. Sugere esterilidade. Sugere 4 meses antes que eu possa festejar. Mas não posso esperar 4 meses. Dou a mim mesma essa poderosa sugestão de que nunca mais vou me aliviar por um momento que leve 4 meses para realizar meu desejo. A crença na falta deve, a partir de hoje, ser estéril e nunca mais se reproduzir em minha mente. Não é um homem explodindo uma árvore. Tudo na Bíblia acontece na mente do homem. A árvore, a cidade, as pessoas, tudo. Não há uma declaração feita na Bíblia que não represente algum atributo da mente humana. Eles são todos personificações da mente e não coisas dentro do mundo. A consciência é a única realidade. Não há ninguém a quem possamos recorrer depois de descobrirmos que nossa própria consciência é Deus, pois Deus é a causa de tudo e não há nada além de Deus. Você não pode dizer que um demônio causa algumas coisas e Deus outras. Ouça essas palavras. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita tenho segurado, para subjugar as nações diante dele. E soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as 2 portas de folhas, e as portas não serão fechadas. Irei adiante de ti,
e endireitarei os lugares tortuosos, despedaçarei as portas de bronze e despedaçarei as barras de ferro. E eu te darei os tesouros das trevas e as riquezas ocultas dos lugares secretos, para que saibas que eu, o Senhor, que te chamo pelo teu nome, sou o Deus de Israel. Isaías 45, 1, 2 e 3. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45, 7. Eu fiz a terra e criei o homem sobre ela. Eu, minhas mãos, estendi os céus e todo o seu exército dei ordens. Eu o levantei em justiça e endireitarei todos os seus caminhos. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus cativos. Não por preço nem recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Isaías 45, 12 e 13. Eu sou o Senhor e não há outro. Não há Deus além de mim. Isaías 45, 5. Leia essas palavras com atenção. Não são minhas. São as palavras inspiradas de homens que descobriram que a consciência é a única realidade. Se estou ferido, estou ferido. Se há escuridão em meu mundo, eu criei a escuridão, e a escuridão e a depressão. Se há luz e alegria, eu criei a luz e a alegria. Não há ninguém além deste eu sou, que faz tudo. Você não pode encontrar uma causa fora de sua própria consciência. Seu mundo é um grande espelho que constantemente lhe diz quem é você. À medida que você conhece as pessoas, elas lhes dizem, pelo comportamento, quem você é. Suas orações não serão menos devotas porque você se volta para a sua própria consciência em busca de ajuda. Não acho que qualquer pessoa em oração sinta mais a alegria, a piedade e o sentimento de adoração do que eu quando me sinto agradecido, pois assumo o sentimento de meu desejo realizado, sabendo ao mesmo tempo que é para eu mesmo que eu virei. Na oração, você é chamado a acreditar que possui o que sua razão e seus sentidos negam. Quando você orar, acredite que você tem e você receberá. A Bíblia declara assim: Por isso vos digo, tudo o que desejardes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. E quando estáis orando, perdoai, se tendes algo contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não perdoará vossas ofensas. Marcos 11, 24, 25 e 26. É por isso que devemos fazer quando oramos. Se eu mantenho alguma coisa contra outra, seja uma crença de doença, pobreza ou de qualquer outra coisa, devo perdê-la e deixá-la ir, não usando palavras de negação, mas acreditando que ele é o que deseja ser. Dessa forma, eu perdoo completamente. Mudei meu conceito sobre ele. Eu tinha algo contra ele e o perdoei. O esquecimento completo é o perdão. Se não esquecer, então não perdoei. Eu só perdoo algo quando realmente esqueço. Eu posso dizer a você até o fim dos tempos, eu te perdoo, mas se toda vez que eu te vejo, eu penso em você, eu me lembro do que eu tinha contra você, eu não te perdoei. O perdão é o esquecimento completo. Você vai a um médico e ele lhe dá algo para a sua doença. Ele está tentando tirar isso de você. Então, ele lhe dá algo no lugar disso. Dê a si mesmo um novo conceito de si mesmo para o antigo conceito. Abandone completamente o velho conceito. Uma oração concedida implica que algo é feito em consequência da oração que de outra forma não teria sido feito. Portanto,
Eu mesmo sou a fonte da ação, a mente que dirige e aquela que concede a oração. Quem ora com sucesso se volta para dentro e se apropria do estado procurado. Você não tem sacrifício para oferecer. Não deixe ninguém lhe dizer que você deve lutar e sofrer. Você não precisa lutar pela realização do seu desejo. Leia o que diz a Bíblia, na Bíblia. Para que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou cheio dos holocaustos de carneiros e da gordura dos animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vieres comparecer perante mim, quem exigiu isso das tuas mãos, para pisar meus tribunais? Não traga mais oblações vãs. O incenso é uma abominação para mim. As luas novas e os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade e a assembleia solene. As tuas luas novas e as tuas festas fixas, a minha alma odeia. Eles se tornaram um fardo para mim. Estou cansado de carregá-las. Isaías 1, 11 a 14. Tereis um cântico como na noite em que uma santa solenidade é celebrada. A alegria de coração, como quando alguém vai com uma flauta para entrar no monte do Senhor, ao poderoso de Israel. Isaías 30, 29. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde os confins da terra. Isaías 42, 10. Cantai, ó céus, porque o Senhor o fez. Exultai, vós, as partes mais baixas da terra. Exultai com cânticos, ó montes, ó bosque, e toda a árvore que nele há. Porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Isaías 44, 23. Portanto, os remidos do Senhor retornarão e virão com cânticos a Sião. A alegria eterna estará sobre suas cabeças. Eles obterão alegria, e a tristeza e o pranto fugirão. Isaías 51, 11. O único presente aceitável é um coração alegre. Venha com cânticos e louvores. Essa é a maneira de chegar diante do Senhor. Sua própria consciência. Assuma a sensação de que seu desejo foi realizado e você trouxe o único presente aceitável. Todos os estados de espírito que não sejam o desejo realizado são uma abominação. São superstições e não significam nada. Quando você vier diante de mim, regozije-se, porque o regozijo implica que aconteceu algo que você desejava. Venha diante de mim cantando, louvando e agradecendo, pois esses estados de espírito implicam a aceitação do estado procurado. Coloque-se no clima adequado e sua própria consciência o incorporará. Se eu pudesse definir oração para qualquer pessoa e colocá-la tão claramente quanto pudesse, eu simplesmente diria: é o sentimento do desejo realizado. Se você perguntar, o que quer dizer com isso? Eu diria: eu me sentiria na situação da oração respondida, e então viveria e agiria de acordo com essa convicção. Tentaria sustentá-la sem esforço, ou seja, viveria e agiria como se já fosse um fato, sabendo que, ao caminhar nessa atitude fixa, minha suposição se tornará realidade. O tempo não me permite ir mais longe no argumento de que a Bíblia não é uma história. Não é história. Mas, se você ouviu atentamente as minhas mensagens nas últimas 4 noites, acho que não quer mais nenhuma prova de que a Bíblia não é história. Aplique o que você ouviu e você realizará seus desejos. Final da parte 1. Obrigado por você ter vindo até aqui. Mais uma vez eu quero lembrar você de se inscrever
e comentar, deixar seu like e compartilhar. Obrigado.